As ações do MPW caíram na bolsa ontem cerca de 30% e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com o MPW e no final eu te falo se eu acho que vale a pena ou não comprar nesse momento ações do MPW. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos de investimentos aqui no exterior e também deixa o like que ajuda bastante a gente a chegar a novos investidores. O Medical Properties Trust é um dos maiores REITs do setor de saúde nos Estados Unidos e um dos maiores proprietários de hospitais que a gente tem no mundo, com cerca de 441 hospitais no seu portfólio, espalhados em cerca de 10 países, com uma concentração muito forte nos Estados Unidos e na Europa, mas atuando também na Austrália e na América do Sul. Hoje o MPW tem cerca de 19 bilhões em ativos e quase 44 mil leitos dentro do seu portfólio dos hospitais que são operados pelos seus clientes. E o MPW tem chamado muito a atenção dos investidores nos últimos anos justamente por conta do seu alto dividend yield, que chegou a encostar 18% em janeiro de 2023, e muitos investidores gostaram desse REIT e acabaram investindo acreditando que era uma ótima oportunidade. Desde então, as ações do REIT caíram ali cerca de 76%, quando a gente considera ali desde o topo ali em 2020, 2021, não importa o período que você pegue, você vai ver uma queda muito forte aqui nas ações do MPW. O que está acontecendo para ele ter caído tanto? Basicamente, o MPW cresceu mais do que ele poderia crescer. Entre 2012 e 2023, ele cresceu a base de ativos cerca de 22% ao ano, acelerando nos anos de 2020 e 2021, aproveitando a crise no setor de saúde, onde os operadores de saúde e donos de hospitais estavam mais fragilizados, e o MPW oferecia para comprar os hospitais e alugar de volta, o que a gente chama de sale to leaseback, onde os donos de hospitais, os proprietários, os operadores de hospitais, passaram a pagar aluguel ali para o MPW. Então, ele aproveitou aquele momento para crescer, para pisar o pé no acelerador, e isso acabou saindo pela culatra nos últimos resultados. Para crescer tanto assim, o REIT só tem dois caminhos: ou ele emite ações ou ele toma dívida, e o MPW fez um pouco dos dois, mas ele tomou muita dívida, chegando a ter uma dívida ali em 2022 de cerca de 10 bilhões de dólares, quase que o seu valor de mercado por completo, uma alavancagem de cerca de 8 vezes ali em 2021, 2022, o que já era alarmante, o que já era preocupante e que você tem que evitar na maioria dos casos, já começa a ficar perigoso. Então ele acabou tomando muita dívida e não esperava a virada de cenário que a gente teve ali de 22 para 23. Além do aumento da inflação geral e dos juros nos Estados Unidos, que acabam machucando empresas que são mais endividadas como o MPW, também teve um aumento ali da inflação médica que foi específico do setor do MPW, que acabou machucando bastante os resultados dos inquilinos do MPW. Entre 2019 e 2022, as despesas dos hospitais subiram cerca de 17,5%, bem acima da inflação. E quando a gente pega aqui a porcentagem de hospitais que estava trabalhando no prejuízo, ali em 2022, eles chegaram a 53% do total de hospitais operando nos Estados Unidos que estavam operando no prejuízo, o que é um nível que era muito acima até da pior crise que a gente tinha visto lá em 2008, a crise financeira global. Então realmente estava numa situação muito delicada, muito difícil para todo o setor de saúde, para todos os operadores de hospitais, e não era diferente para os inquilinos ali no MPW. Inclusive, o MPW tem exposição a um desses operadores que tem sofrido bastante, que é o Steward Healthcare, que corresponde por cerca de 20% do portfólio total do MPW hoje, mas já foi muito mais no passado. Porém, o MPW vem tomando atitudes ali para reduzir a exposição ao Steward de uma forma devagar. Ele não vai conseguir nunca fazer isso de uma forma muito rápida, mas ele vem tomando atitudes para reduzir essa exposição ao Steward. E o motivo pelo qual as ações caíram tanto na data de ontem foi justamente por conta de uma notícia relacionada a esse Steward, que ele já vinha com dificuldade de pagamento, ele já vinha atrasando aluguéis, o mercado sabia disso, a nota de crédito do Steward vinha sendo rebaixada pelo mercado, mas mesmo assim ontem veio uma notícia que acabou pesando ainda mais nessa situação aqui do Steward junto com o MPW. Esse inquilino já está devendo cerca de 50 milhões de dólares em aluguéis atrasados e o MPW lançou ontem um plano de recuperação para recuperar esse aluguel, e parte desse plano passa pela atitude de emprestar mais 60 milhões de dólares para o Steward conseguir organizar a casa e voltar a pagar para o MPW, voltar a pagar os aluguéis. E o mercado não gostou nada disso, afinal de contas já é um devedor seu e você estaria emprestando ainda mais dinheiro, aumentando ainda mais a exposição a esse inquilino. Então o mercado acabou não gostando disso e as ações caíram 30%, não só por conta do valor, porque o valor não é tão alto assim, mas porque isso quer dizer que o Steward realmente não vai conseguir pagar os aluguéis, ele não está conseguindo. Havia uma certa esperança de que ele conseguisse, mas realmente parece que a situação é tão drástica que ele está precisando pegar empréstimo com o MPW para poder pagar ali as suas dívidas. E muitos investidores podem não ter gostado dessa atitude, mas eu sinceramente não vejo alternativas. Afinal de contas, a alternativa seria despejar o inquilino, despejar o Steward, e são milhares de leitos que estão ali na mão do Steward.
E a gente tem que lembrar que eles estão no setor de saúde. Apesar de que a concentração ali nos Estados Unidos, que é um país que defende o livre mercado, que defende a propriedade privada, é um setor muito sensível e é o setor mais regulado da economia americana. Não é à toa que é o setor mais disfuncional também da economia americana. Então você despejar assim milhares de pessoas que estão ali em tratamentos intensivos seria muito mal visto pela sociedade e também seria muito custoso. Onde ele vai encontrar um outro operador de saúde que ele também não conhece, que ele não sabe se vai trabalhar bem, que possivelmente está numa situação tão difícil quanto a Steward. Então eu realmente não enxergo outra alternativa que não tentar financiar esse inquilino agora para fazer com que ele sobreviva a essa crise em 2022, 2023, para que ele saia em 2024 dessa situação e volte a pagar no futuro. Ele realmente, o MPW, não tem uma outra alternativa que seja muito viável, a não ser que ele queira realmente ir para a briga legal, e aí ele vai acabar talvez sofrendo mais e tendo muito mais custos do que esses 60 milhões que ele emprestou. E eu falei para vocês que o MPW reduziu a exposição que ele tinha a esse Steward, mas não foi 100% positiva essa notícia, afinal de contas ele fez isso vendendo imóveis onde o Steward era inquilino, ou seja, cada trimestre que passa ele vem recebendo menos em aluguel, ele está vendendo hospitais, ele está recebendo menos em aluguel, então a receita dele vem caindo, ao mesmo tempo que as despesas operacionais e as despesas com juros seguem crescendo, afinal de contas a inflação não parou de subir e os juros continuam altos nos Estados Unidos. Então, por conta disso, a margem EBITDA do MPW caiu bastante, saindo ali de 88% para cerca de 63% agora no último trimestre, e por conta desses últimos resultados, ele teve que cortar ali o dividendo que saiu de $1,16 para cerca de $1. E quando a empresa corta dividendos nos Estados Unidos, ela cai bastante, principalmente o REITs, que os investidores gostam justamente por conta dos dividendos. Então foram notícias péssimas aí, não só para o REIT, do ponto de vista atual, de presente, de um resultado ruim, mas também de perspectivas para o futuro. Se ele está vendendo imóvel, a receita vai parar de crescer daqui para frente. E se o MPW não vai crescer através de aquisição, isso quer dizer que ele vai crescer através de reajuste de aluguel? Também não. Isso porque boa parte dos aluguéis dele só serão reajustados depois de 2032. Então ele não consegue também crescer, colocar um preço a mais ali nos seus inquilinos, mesmo os inquilinos bons pagadores. Não que ele fosse fazer isso agora, porque metade da indústria ainda está no prejuízo, então não sei nem se ele conseguiria. Mas digamos que a situação melhore em 2025, em 2026, mesmo assim ele não vai conseguir reajustar, ele não vai conseguir colocar um preço maior ali de aluguel, porque a maior parte está sendo reajustada só para 2033. Então assim, ele está numa situação bem difícil e o mercado já está precificando que aquele case de crescimento parou de crescer. O crescimento poderia ser financiado, então, através de emissão de ações, mas hoje eu não vejo como alternativa. Afinal de contas, esse REIT está muito descontado, as ações caíram demais, e se o MPW fosse emitir agora, de uma forma muito relevante, ele diluiria muito os acionistas, iria diluir tanto que ele não conseguiria provavelmente gerar valor, ou seja, aumentar o FFO por ação. Ele vem emitindo bastante, então é um REIT que cresceu muito à base de ações nos últimos anos, mas isso tinha justificativa no passado, pelo menos ali até 2020, e de 2020 para frente, todas as emissões que vieram, a maioria delas não vieram para gerar valor, não vieram para agregar valor, vieram para permitir com que o REIT conseguisse se sustentar por mais um tempo. Então, essas emissões, quando o REIT começa a emitir para pagar dívida, começa a emitir para fazer alguma reestruturação de capital, alugar dívida, nunca é um bom sinal. A gente gosta de emissões onde o REIT está comprando um projeto, onde ele está comprando imóvel, onde ele está comprando uma outra empresa, um outro REIT fazendo uma aquisição, uma fusão. Essas provavelmente geram valor. Agora, quando o REIT começa a emitir para pagar dívida, ou seja, ele está te diluindo, ele está diminuindo ali o lucro por ação, ao mesmo tempo que ele está pagando uma dívida. Ou seja, se ele se endividou demais, já foi um erro de gestão que aconteceu lá atrás e ela está sendo premiada, te diluindo. Então, nunca é um bom sinal. E a gente já consegue ver que o FFO por ação, que é a métrica que importa para a gente que é acionista, já vem caindo aqui ano contra ano cerca de 8% e nos últimos 3 anos cresceu apenas 2,4%. Isso porque o MPW vem diluindo bastante os acionistas sem gerar valor com essas diluições. Então é um péssimo sinal. E o REIT continua ainda muito alavancado, com dívida líquida sobre EBITDA acima de 7 vezes, o que também é um péssimo sinal e que mostra pra gente que ele vai continuar com dificuldade de crescer o FFO por ação daqui para frente. Então, resumindo, o MPW está num setor muito difícil, muito sensível da economia, com concentração de inquilino, uma dívida muito alta que deve comer a geração de caixa nos próximos períodos, com diluição de ações ou queda de receita, justamente para poder pagar essa dívida, ou ele vai diluir os acionistas ou vai vender imóveis, o que nenhum dos dois aqui seria bom para a tese do ativo, e aluguéis a longuíssimo prazo que ele não vai conseguir reajustar por muitos e muitos anos, somente lá em 2032. E é por esses motivos que eu não acho que o MPW seja uma oportunidade no momento, mesmo que ele esteja sendo negociado a 2 vezes preço sobre o FFO, o que é bem abaixo da média histórica dele, que é próxima a 9 vezes. Ele está com um desconto realmente muito grande agora, mas eu acredito que exista muito risco na tese. Pode ser que ele suba,
Pode ser sim que ele suba no curto prazo, principalmente se a gente vê alguma notícia positiva do inquilino Stewart. Se semana que vem vier a notícia que ele conseguiu renegociar parte dos contratos de aluguel, alguma coisa assim, as ações podem subir 20%, 30%, recuperar tudo que subiu hoje, mas eu não consigo traçar para um longo prazo, para médio e longo prazo, uma tese positiva para esse REIT. Um REIT que vai te diluir, um REIT que está reduzindo receita, um REIT que está muito concentrado, natural a concentração de operadoras de hospitais, é natural que haja concentração no setor, então a gente nunca vai ver esse REIT desconcentrado e num setor muito difícil da economia americana, que está cada vez mais difícil do ponto de vista regulatório, os americanos com um custo de saúde cada vez maior e cada vez mais o governo tem prestado atenção nas operadoras de saúde, nos proprietários de hospitais, então assim, eu não consigo traçar nenhuma tese positiva para esse REIT e é por isso que eu fico de fora dele e a gente não tem recomendação de compra para o MPW mesmo que ele esteja super descontado. Mas aqui no GA a gente tem outros ativos recomendados na nossa carteira global e outros REITs que a gente gosta muito mais do que o MPW. Então se você quiser conhecer, é só se tornar um assinante GA Pro nesse QR Code que está aqui na tela ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. De qualquer forma, eu não sou dono da verdade, então me falem aí nos comentários se vocês estão comprando o MPW agora, se vocês acham que é oportunidade e se você gosta de investimentos no exterior, assista essa playlist que eu vou deixar aqui, que tem bastante conteúdo lá. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.